convido a abrir suas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 7, lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Está meio cintilante assim, né? Final, aí melhorou. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo muito conhecido da palavra de Deus, com toda certeza o versículo mais conhecido do livro das Crônicas, o versículo de número 14. Eu quero convidar você a ler comigo, 2 Crônicas 7, 14. Leia comigo, por favor. Todos acharam? Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Glórias a Deus. Usando a tradução na linguagem de hoje, em Provérbios, no capítulo 28, verso 2, a palavra de Deus nos diz assim: quando a nação, preste bastante atenção, quando a nação tem líderes inteligentes, sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. A história de Israel é uma história que mostra essa realidade para nós. Não o primeiro reinado em Israel, que foi o reinado de Saul, um rei segundo o coração dos homens, mas a partir do reinado de Davi e na sequência o reinado de Salomão, 2 reinos longos, bastante longos, a nação de Israel foi dirigida por 2 reis sábios e sensatos, Davi e Salomão. Durante o governo desses homens, o reino se consolidou, a Bíblia Sagrada diz que o povo desfrutava de paz, de segurança, de tranquilidade, de felicidade e de prosperidade. Mas quando Salomão deixa o trono, os problemas começaram a acontecer. A nação se divide exatamente porque um rei sensato, que era o filho de Salomão, chamado Roboão, assume o trono de Israel. A nação se divide. De um lado, 10 tribos com Jeroboão, que abandonaram completamente a nação e também a Deus, e do outro lado, 2 tribos que ficaram fiéis ali ao governo ainda dos descendentes de Davi. Líderes fracos, insensatos, sem sabedoria, líderes com o coração dividido, homens que não temiam a Deus, acabaram conduzindo tanto a nação de Israel em primeiro lugar, e depois a nação de Judá, no segundo momento, ao caos lítico, moral, espiritual, totalmente distantes de Deus, até que veio o exílio. Em alguns momentos dessa história, alguns reis se levantaram, homens tementes a Deus, homens fiéis a Deus, homens como Joás, como Ezequias, como Asa, como Josias, homens que temiam a Deus, que se levantaram e então reconduziram a nação aos pés do Senhor. E quando eles o fizeram, a nação começou novamente a prosperar, a nação começou novamente a passar por momentos de tranquilidade, de paz. Mas cada vez que subia ao trono um rei mau, perverso, que não temia a Deus, um governante assim, mentiroso, sem escrúpulos, idólatra, a nação caía no sofrimento, se afastava
os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, os crimes. Que coisa, irmãos! Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, os crimes. Provérbios 29:16. Isso porque o texto de Provérbios vai dizer: porque a lei passa a ser desrespeitada, e os maus são beneficiados pelo desrespeito à lei. Toda vez que a lei é desrespeitada, quem se beneficia são os maus. Queridos irmãos, não é novidade para ninguém que nós vivemos um tempo de caos moral e espiritual em nossa nação. Os nossos líderes políticos são corruptos, são mentirosos, são ladrões. Mas também não é diferente na religião. Também não é diferente no campo espiritual e religioso. Porque muitos dos nossos pastores, outros mestres, alguns que se denominam apóstolos, bispos, seja lá o que for, não passam de profetas de Baal. Gente que só visa o lucro pessoal, que faz da piedade fonte de lucro. Homens mentirosos, mulheres mentirosas nos púlpitos das igrejas, dissimulados, hereges, movidos por avareza, não devem a Deus exatamente aquilo que o apóstolo Pedro pregou em 2 Pedro, no capítulo 2 e 3. E o que Judas escreveu também a sua epístola, está bem grudado ali ao livro da carta ao Apocalipse. E nós precisamos ler, meus irmãos, para ver que está tudo escrito na palavra de Deus. Esses tipos de líderes que se levantariam e que conduziriam muitos para longe de Deus, falando de Deus, mas não vivendo no temor de Deus. Queridos, é a nossa música. A música brasileira é de lixo, imoral, que incita a violência, a luxúria, a ganância, ao pecado, a vida fácil. Mas o pior de tudo é quando nós olhamos para esse quadro todo que se desenrola diante dos nossos olhos, é ver que muitas vezes a igreja, os cristãos assistem tudo calados, e pior, às vezes participam até desse tipo de coisa, engrossam a fila daqueles que ficam ali admirando o lixo, a porcaria, essas coisas imundas que vêm e que só entristecem o Espírito do Senhor que habita em nós. Muitas vezes a igreja está desinteressada, como se nada lhe dissesse respeito. Crentes dormindo enquanto o mundo naufraga. Eu me lembro quando falo isso de Jonas, o profeta Jonas, que dormia no fundo do navio, quando havia uma tempestade lá fora do navio, e diz que os marinheiros clamavam aos seus deuses para se verem livres daquela tempestade, enquanto o único homem de Deus dormia lá embaixo do navio. E o texto vai dizer que ele roncava profundamente, enquanto todo mundo estava desesperado, tentando sair daquela situação. Ele era a causa da situação. Quando ele foi jogado para fora do navio, a tempestade parou. Queridos, não é isso que Cristo falou a nosso respeito. Jesus disse que nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. É isso que nós fomos salvos para ser. Essa palavra que está aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, é uma palavra que vem da boca de Deus para o seu povo. E é interessante que quando Deus diz isso, a nação estava bem. Foi na conclusão da solenidade em que Salomão estava consagrando o templo que havia sido acabado de construir para a glória de Deus. Então Salomão faz uma oração maravilhosa e Deus responde essa oração, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu ouvirei
para compreendermos o nosso papel nesse mundo, a despertarmos do nosso sono espiritual, para entendermos o porquê que nós estamos aqui. Por que o Senhor Jesus não nos salvou e nos levou para o céu direto? Por que Ele nos deixou aqui? Ele vai dizer, porque nós somos o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. Nós temos um papel fundamental na nossa sociedade. Deus não nos deixou aqui para ficar ouvindo musiquinha na FM, para ficar ali voando, né? Ai, que lindo! Ou como canta o João Alexandre, enquanto se canta, quando se olha, se canta de olhos fechados, a gente morrendo na fila por todos os lados. Que a igreja, às vezes, ela não só canta de olhos fechados, mas parece que a gente faz vista grossa e diz assim, isso não tem nada a ver com a gente, porque eu vou ser salvo mesmo, vou para o céu, então o resto que se exploda. Queridos irmãos, há um compromisso especial de Cristo com a sua igreja, porque é por meio da igreja que o reino de Deus deve ser proclamado, é por meio da igreja que o reino de Deus avança, e quando o reino de Deus avança, as trevas são confrontadas. Jesus Cristo disse, eu expulso os demônios pelo reino de Deus, é certo que é chegado o reino dos céus entre vós. O reino de Deus confronta as obras do diabo, confronta as obras das trevas e vence. Não só confronta, mas vence. Meus amados irmãos, antes de Jesus subir aos céus, Ele disse, todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos têm dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para que Jesus delegou essa autoridade para a igreja? Para mim e para você, nós somos a igreja. Queridos irmãos, Jesus concedeu a autoridade à igreja para que a igreja pregue a palavra nesse mundo, para que a igreja ensine a verdade, viva a verdade, proclame a verdade e expulse o mal. Expulse o mal. O reino chega, o mal sai. O reino chega, o mal sai. Daí o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, que é responsabilidade, preste atenção nessa palavra, é responsabilidade da igreja orar, suplicar e interceder por todos os que estão investidos de autoridade. É responsabilidade da igreja. E vai dizer que vida calma e pacífica são consequências da oração da igreja. Está escrito na Bíblia. Não é invenção. É palavra de Deus. Que vida calma e pacífica, se nós almejamos uma vida calma e pacífica no nosso país, é nossa responsabilidade orar pelas nossas autoridades. Irmãos, a igreja precisa despertar para isso. Nós precisamos despertar. Mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Deus disse. E Ele começa pelo caminho da humildade. Ele disse que o caminho para a igreja despertar é o caminho da humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas o que é humilhar-se? 3 questões importantes sobre o que é humilhar-se. A primeira, humilhar-se é reconhecer que estou longe dos padrões de Deus. Eu me humilho porque eu reconheço que eu estou longe. Deus estabeleceu padrões na sua palavra. Esses padrões são altos, são elevados, porque eles vêm de Deus. Quando Deus diz ser santos, porque eu sou santo, é o padrão. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o padrão estabelecido por Deus. Então esse é o padrão. E nós precisamos nos humilhar, reconhecendo que muitas
muitas vezes nós abandonamos o padrão de Deus. Nós falamos, não consigo mesmo. Vai dar, isso daí não, isso daí é para algumas pessoas, não é para a igreja. E é daí que vem a nossa falta de autoridade, a nossa falta de amor. Porque nós não conseguimos às vezes atingir o padrão, nós vamos baixando o padrão. E vamos falar assim, ó Deus, desce o seu padrão, porque como se Deus não nos tivesse dado o Espírito Santo para habitar em nós. Nós então entristecemos o Espírito Santo quando baixamos os padrões. Como nós fazemos isso? Com as palavras que nós dizemos. Quantas palavras impuras que são ditas de lábios de crentes? Quantas palavras impuras? Meus amados irmãos, quantas piadas sujas, quantos pensamentos impuros, quantas ações igual a qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Essa semana o Senhor esteve conversando aqui comigo. Ele não é membro aqui da igreja, de vez em quando ele está aqui, e ele falou assim para mim, a pergunta dele, ele estava muito incomodado, e ele falou assim, pastor, eu trabalhei como pastor, ele é evangelista de uma outra denominação. Eu trabalhei como pastor e ele tinha uma amante. Ele tinha uma amante. E um dia eu fui conversar com ele e falei, pastor, mas a Bíblia fala que isso está errado. E ele falou assim, que o pastor disse para ele, não tem problema não, depois a gente ora e fica tudo certo. É assim. Não é buscar a santificação, é baixar o padrão. Deus tem que apurar isso, como se Deus apurasse isso. Meus irmãos, o que acontece? Muitas vezes nós somos iguais às pessoas que deveríamos chamar a mudança. Perdemos a autoridade, falamos, pensamos, agimos como elas. Não demonstramos diferença, ouvimos o mesmo lixo, rimos das mesmas piadas e assistimos os mesmos programas imorais. Diz a palavra de Deus quando Asa, que foi um dos reis de Judá, ele subiu ao trono, ele depôs da dignidade de rainha mãe a sua mãe, ele tirou ela de lá, porque ela havia feito uma imagem de escultura a deusa chamada Aserá, que estava conduzindo o povo para longe de Deus. Ele falou para a sua mãe, sai daí, a senhora não tem dignidade mais para ocupar esse cargo de rainha mãe. Meus irmãos, nós precisamos ter coragem. Coragem de enfrentar as coisas. Meus amados irmãos, às vezes eu tenho aqui um casamento de crente que eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O que é isso? O que está virando o cristianismo? Não tem diferença nenhuma de quando eu não estava na igreja. As músicas são do mundo. As festas são mundanas. A gente tem que ir embora da festa. Eu tenho vergonha de estar. Tenho vergonha. Eu falo, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Vergonha. Eu não consigo permanecer. É brincadeira com a palavra de Deus, é brincadeira com tudo. Brincamos com a fé, com a verdade, com a palavra de Deus. Onde Jesus está em tudo isso? Ah, então a festa tem que ser fúnebre, pastor. Eu pergunto para os irmãos que casaram-se há anos atrás e eram crentes e casaram há anos atrás, as nossas festas eram fúnebres? Precisava de ter tudo que tem hoje nas festas para que o casamento fosse alegre e bonito e glorificasse ao Senhor? Não precisava. O que era o casamento? Era um culto de gratidão ao Senhor, de adoração a Deus. As músicas eram voltadas para a glória de Deus. Queridos, o que aconteceu? Daí os nossos filhos, eles querem o casamento desse jeito,
Pense bem nisso. Quem paga? Estamos virando escravos servos, não do Senhor, da cultura, servos dos nossos filhos, dos desejos dele. Eu vi uma vez uma frase do dia dos, acho que era do dia das crianças, alguma coisa assim, e a frase do outdoor era assim: meu filho mandou escolher esse daqui. Aquela coisa, sabe? Meu filho mandou eu escolher esse daqui. É os filhos agora que mandam. Eles é que determinam como os pais têm que fazer, como têm que viver. É uma inversão. Uma inversão de todas as coisas. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós nos afastamos demais dos padrões de Deus. E se nós queremos de fato ver Deus agindo na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo, se oramos por um mundo diferente para os nossos filhos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Porque os nossos filhos não estão conhecendo a Deus dessa forma. Eles não estão conhecendo a Deus. Eles têm tudo, mas eles não têm Deus em seus corações. Porque nós temos medo. Medo de assumir a nossa postura diante do Senhor. Humilhar-se também é reconhecer que não somos melhores que ninguém. Nós somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. E se há alguma virtude em nossa vida, é pura graça de Jesus. Pura graça do Senhor. Não é nada de nós. Mas há muitos crentes que olham de cima para baixo. Olham de cima para baixo. Desprezam, condenam, e até mesmo na maneira de conversar com os outros, em lugar de eles demonstrarem amor, eles demonstram juízo. Quando eu vejo isso no Facebook, meu Deus do céu, tem hora que falar, meu Deus do céu, por que foi escrever um negócio desse aqui? O que é isso? Isso é coisa de crente escrever, meu Deus do céu. Cadê o amor? Quer mostrar. Para que isso? Meus amados irmãos, Cristo veio para servir. Ele foi humilde, manso. E ele falou: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Esse orgulho tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Humilhar-se é reconhecer que nós somos dependentes de Deus. É por isso que nós estamos aqui, para conduzir pessoas a Cristo, conduzir pessoas ao Senhor, meus amados irmãos, declarar ao mundo a fé que nós temos em Jesus. Eu postei essa semana, eu gosto de ver alguns assuntos para postar, ver se o povo vai percebendo, vai pegando, vai discutindo questão bíblica, mostrando a verdade de acordo com a palavra, com amor com as pessoas. Eu postei essa semana do prefeito de Goiantira, lá de Goiás, que decretou jejum na cidade, para clamar a Deus contra a dengue. Olha, eu ouvi isso no rádio. Estávamos indo para a escola buscar os meninos, e daí deu uma Jovem Pan, prefeito de Goiantira. Daí o radialista da Jovem Pan, que fez lá o comentário dele, que a ação é laica, blá 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 blá, aquela coisa toda, e tal, não sei o quê. Para fazer qualquer besteira, pode fazer, não tem problema. Mas quando é para falar de Deus, de buscar Deus, aí não pode. Reparou como que as coisas nós vivemos num país cristão? É o país com o maior número de cristãos do mundo. E não se pode falar. E eu coloquei lá, parabenizando o prefeito. Parabenizei o prefeito. Falei, talvez eu não posso até discordar de ele lançar como decreto. Ele poderia convocar, talvez, a população, todos aqueles, mas independente de qualquer
eles roubam deputados evangélicos, como o Eduardo Cunha, pelo menos, dizem que ele roubou, né? E eles se dizem evangélicos. A gente não vê todo mundo batendo. Olha que o evangélico faz uma coisa boa, nós temos que falar. Ah, quem dera no Brasil inteiro isso acontecesse, né? Mas homens tivessem a coragem de exercer a sua fé, chamar o povo à oração e buscar a Deus, se humilhar diante de Deus. Oh Senhor, faz isso, meu Deus. O caminho para o despertar da igreja é o caminho da humilhação, da humildade. Mas o Senhor diz mais, ele diz que o caminho para o despertamento é também o caminho da oração. Da oração. Orar, meus irmãos, é falar com Deus, é tão simples, é interceder, é suplicar, é agradecer. A oração é um instrumento que Deus nos deu para mudar circunstâncias, para interferir não nos processos divinos, mas nos processos humanos. Nós não interferimos no processo da mão de Deus, mas nós, através da oração, interferimos sim nos processos humanos. Agora, eu pergunto, por que será que o povo de Deus ora tão pouco hoje? Primeiro, talvez pela falta de humildade. Eu resolvo, né? Eu resolvo é a primeira alternativa, eu resolvo a segunda, e a terceira eu dou um jeito no negócio. A segunda questão, talvez o povo de Deus não ore, não busque a Deus, porque é falta de fé. Para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Falta de fé do Deus Todo-Poderoso, que inclina o coração do rei segundo o seu querer, de acordo com o que está em Provérbios, no capítulo 21, versículo 1. Meus amados irmãos, a Bíblia ensina que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do impossível. Daí nós estamos esperando tudo do juiz Sérgio Moro. Ele tem que fazer tudo sozinho, ele tem que fazer e acontecer, porque Ele é o Deus do Brasil agora. Você já imaginou o peso que está sobre as costas desse homem? Nós depositamos toda a fé num ser humano falível, que com certeza sofre ameaças de morte, e toda a fé que Ele faça tudo por nós, o santo Sérgio Moro. Logo Ele vai ser gratificado, vai acontecer algum milagre. Ele vai ser gratificado. Ah, sim, a igreja orasse mais. Nós devemos muito mais dar glória a Deus. Meus amados, se nós não oramos, nós estamos sendo irresponsáveis. E eu vou dizer algo mais duro. Se nós não oramos, nós estamos sendo pior do que os incrédulos, porque nós estamos negando a nossa fé. Porque dizemos crer num Deus Todo-Poderoso que nós não clamamos a Ele para Ele mudar as coisas. E nem cremos que Ele pode mudar. Porque, de acordo com o que muitos pensam, a política é do diabo. Então, deixa o diabo, né? Porque Deus não quer nem interferir nesse negócio. Mas nós reclamamos quando o salário mínimo não sobe, quando o nosso salário não sobe, nós fazemos greve, quando a coisa não funciona, nós vamos lá. Só quando a água bate, só quando é do nosso lado. Não pode ser assim. Então, o caminho do despertamento é o caminho da oração, da intercessão. Quando o Senhor falou para Abraão, eu vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, o que Ele fez a Abraão? Ele nem morava lá, não era a cidade dele. Ele falava, ele não podia falar que seu filho, se tivesse igual para ele, olha, são tudo pecador mesmo, vai, né? Falava uma coisa assim, mas o que Abraão fez? Abraão, como crente que ele é, e a Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos de Abraão. Abraão se colocou diante de Deus em intercessão e começou a orar e clamar diante do Senhor. Ele começou a discutir ali com um advogado de defesa daquelas pessoas. Ele falou: e se tivesse 50 justos, Senhor, já vai destruir a cidade? Não vai lembrar dos 50 justos, não, se no caso dos 50 justos não foi. Ele vai lá. O problema é que não tinha nem 10 justos na cidade. Não tinha. Se tivesse, Deus não teria destruído, mas não tinha. Mas Abraão intercedeu. Ele cumpriu o papel dele como homem de Deus. E nós
buscar a minha face. Buscar a minha face. O que significa buscar a Deus? Buscar a Deus é voltar a nossa vida para a direção de Deus. Porque quando nós estamos fora do padrão de Deus, nós não estamos com a nossa vida voltada para a face de Deus, nós voltamos para outro caminho. Então, quando eu busco a Deus, eu me volto para Ele, para buscá-lo. A minha vida se volta para Deus. Eu passo a ter prazer na presença de Deus, estar com Ele. Eu me alimento da palavra que Ele me dá. E eu firmo um compromisso com Ele. Queridos irmãos, nós não podemos esperar que os homens voltem para Deus. Nós não podemos esperar que o país mude. Se nós, que somos o povo de Deus, nós que somos conhecidos pelo nome de Deus, como que as pessoas chamam vocês quando elas sabem que vocês são evangélicos? De crente, cristão, não é? O povo que se chama pelo seu nome. Então, se nós não buscamos, se qualquer coisinha nos afasta dele, é mais importante do que buscá-lo, nós não podemos esperar que aqueles a quem nós, porque nós devemos orar, voltem para Deus. O nosso país ele não vai mudar. Se o povo que se chama pelo nome do Senhor não se voltar para Ele. Em quarto lugar, o caminho para o despertamento é também o caminho do abandono do pecado. O abandono do pecado. Eu me lembro aqui do texto de Hebreus, no capítulo 12, que fala que nós devemos deixar para trás o pecado que tenazmente nos assedia. Aquele pecado de estimação, sabe? Que a gente põe ele no colo, tem um gatinho lá em casa, senão ele passa ali uma escovinha no pelo dele, olha que passa ele levanta até o rabinho assim, né? Aquele pecado de estimação que a gente gosta, que a gente fica ali, eu vou deixar, não vou deixar, não, só mais uma vez. E aí a gente vai lá, aquele pecado gostoso, né? Meus amados irmãos, o caminho para o despertamento é o caminho do abandono do pecado. O buscar a Deus, o andar com Deus, nos afasta do pecado, do erro, do engano. E nós passamos a jogar todo o lixo fora. Ontem eu encontrei com o pastor Gustavo, e o Gustavo falou assim para mim: estou fazendo mudança hoje, meu pai vai morar lá com a gente, nós estamos mudando para uma casa maior. Mas meu Deus, quanto cacareco que a gente guarda, que a gente não precisa, na hora da mudança a gente vê. Eu falei, eu sei, eu já mudei trocentas vezes, já mudei tantas vezes desde que eu morava com meu pai, eu já joguei tanto cacareco fora, cada vez que tem cacareco assim. A mudança faz isso na vida da gente, o que não me serve mais. Eu quero mudar, eu quero andar com Deus, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero ter uma vida de intimidade com Deus. O que eu preciso jogar fora? O que eu preciso lançar para fora da minha vida? Queridos irmãos, quando humildemente eu oro, busco a Deus, abandono o pecado, meus queridos, eu posso esperar o agir de Deus. Eu posso esperar porque é promessa dele. Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, ele diz: então, promessa dele, então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Olha o que Deus vai fazer, irmão. Que coisa maravilhosa. Ele fala: faz o que eu estou mandando você fazer, deixa eu começar comigo. O possível é com você, o impossível é comigo. É como algumas pessoas dizem, falando lá sobre a questão da pedra do túmulo de Lázaro. A pedra, vocês volam. A ressurreição de Lázaro é comigo. A pedra vocês volam. Isso vocês podem fazer. Mas quem
pecado, ele traz o caos, ele traz a crise. O arrependimento é o caminho da cura. E o que Deus está dizendo para nós é chamando ao arrependimento. Ao arrependimento. Eu ouvirei, perdoarei e sararei. Lá em Isaías, no capítulo 59, versos 1 a 3, Deus vai dizer assim, que o braço dele não está encolhido para que ele não possa salvar. Não está encolhido. Mas ele vai dizer assim, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que ele não vos ouça. É o pecado. Não é que Deus não quer nos ouvir, mas é o pecado. O pecado que não deixa que Deus haja. Porque Deus fala, eu vou por amor. Enquanto não confessar o pecado, o que encobre as suas transgressões, a Bíblia é clara, jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Você já pensou no Brasil transformado? Você já pensou no Brasil onde a saúde funciona? Hoje vai ter uma reportagem do Fantástico dos principais hospitais das capitais do Brasil totalmente quebrados. Para onde foi o dinheiro? Que nem perguntam lá, né? Para onde que foi o dinheiro? Nós sabemos para onde foi. É tantos milhões e milhões de Paulo tirado daqui do lado de lá. Quantos desvio? Queridos irmãos, você já imaginou você não precisando pagar a escola para os seus filhos estudarem uma escola decente? Não é que não tem dinheiro para fazer, o dinheiro é desviado. O dinheiro é desviado. E nós precisamos pagar a escola para os nossos filhos. Para pensar como esse país poderia ser diferente. E qual é o nosso papel em tudo isso? Qual é o nosso papel em tudo isso? O problema do ser humano hoje, como sempre, mas hoje de uma maneira mais clara, é que nós estamos muito cheios de nós mesmos. Cheios de nós mesmos. Nós nos achamos inteligentes, temos um monte de curso, diploma na parede, eu fiz a faculdade em tal lugar, eu estudei com fulano e tal. A gente gosta disso. Enche, insulta o orgulho, a vaidade. Nós somos autossuficientes demais e nós estamos dizendo para Deus, para que buscar Deus? Para que buscar Deus? Nós temos dinheiro, casa, carro, com saúde, emprego, família. Já contei aqui na igreja uma conversa que eu tive com um pastor que já faleceu, mas que basicamente havia abandonado a fé. Ele foi pastor na Europa há muitos anos, morou lá. Foi presidente do Conselho Mundial de Igrejas, que é totalmente liberal. E ele um dia perguntando, comendo pizza lá na Luna de Nápoles, ele perguntando para mim assim, vocês oram pelos doentes? Eu falei, nós oramos. Ele falou, lá no país onde ele morava, falou assim, nós não oramos mais porque nós temos um excelente plano de saúde, olha. Não precisamos mais de Deus. Daí ele ficou doente, ele teve um problema cardíaco, ele morreu idoso, quase 90 anos. E foi pedindo oração por ele na igreja. Olha, a situação se agrava. Toda a nossa empáfia, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade vai para o brejo. Queridos irmãos, tudo é vaidade, é areia, é vento. É vento. Presta bastante atenção. Nós não somos livres como nós pensamos que somos livres, não. Achando que nós não podemos fazer o que quisermos em nossas vidas, que nós temos o nosso futuro nas nossas mãos. Nós não somos, preste atenção. Se homens perversos, homens maus, permanecerem no poder, toda a nossa segurança vai para o ralo. Não sou eu que digo a palavra de Deus, Provérbios 28, 28. Toda a nossa segurança. Por quê? Porque governantes injustos, diz a palavra do Senhor em Provérbios 29, 4, governantes injustos transtornam as nações,
nação com impostos e levam a nação à desgraça. É Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Eles não têm mais de onde tirar, eles começam então a pressionar mais o povo. E mais imposto, e mais imposto, e mais encargo. E eles têm toda aquela lábia, né? Porque tem a mídia, tem tudo ali no poder deles. E eles vão conseguindo aqui, acolá. E a gente, o povo vai sofrendo, com impostos pesados. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo com o meu salário? Chega dia 15, dia 20, já foi tudo. Não fiz nada. Imposto, 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 imposto. Governadores injustos transtornam a nação com impostos e a levam à desgraça. Provérbios 29, 4. Grave aí. Sei que muitos pensam assim. Não adianta mudar o governante. Já ouvi isso tantas vezes. Não adianta mudar o governo, não, pastor. Todos são corruptos. Provérbios 28, 28, a Bíblia Sagrada diz que quando os perversos perecem, os justos se multiplicam. Presta atenção nisso. Quando os perversos perecem, porque é preciso mandar ladrão para a cadeia? Por que é preciso? Porque são perversos, pervertem a lei, pervertem os caminhos. Por isso aumenta a criminalidade, a violência. Por isso que aumenta. Agora começa a aplicar a lei, para ver se as coisas não começam a mudar. A Bíblia diz que muda, porque Deus está nisso. Sabe por que muda? Porque Deus está nisso. Não é o homem, é Deus está nisso, a vontade dele. Então, como povo de Deus, nós temos um compromisso com o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus tem a ver com a verdade, com honestidade. É com isso que tem a ver o reino de Deus. Se perdemos a capacidade de nos indignar com o mal, é porque nós somos maus nos nossos caminhos, porque o nosso coração é mau. Eu não consigo ver mal e não me indignar. Se Jesus Cristo veio esse mundo para destruir as obras do diabo, está escrito lá em 1 João. Se a luz veio e ela vence as trevas, como é que eu posso dizer trevas? Vai tomando conta de tudo, toma conta de tudo aí. Ó, precisa de mais um corrupto aqui, ó. Precisa de mais gente corrupta aqui. E eu não vou me indignar com isso como crente. Não há como, irmãos. Que sangue que corre na nossa veia. De ver gente pobre chorando em porta do hospital porque não tem mais remédio. Conversei com meu pai essa semana. Eu falei, e aí papai, como é que tá? Ele falou, nós estamos gastando tanto dinheiro com remédio. A gente está tendo que enviar dinheiro para ajudá-lo. Eu falei, mas como que está o diabetes? Aí ele falou, pai, eu vou lá no posto, não tem mais. Acabou. Não dá mais. Acabou. Não sei como que é a realidade aqui no Rio Preto, uma cidadezinha do interior de Minas. Mas acabou. Vi pessoas na fila essa semana no Rio de Janeiro, mulheres ali com câncer. Chegaram lá e a mulher chorando, como é que eu vou fazer? Eu não tenho marido, eu tenho duas filhinhas, e se eu morrer, como que vai ser? Daí nós vamos para a nossa filosofia, não, mas se morrer, Deus tem uma providência, e aquela coisinha toda, e a gente vê tudo isso acontecendo e fala, vai, eu vou orar por você. Queridos, nós temos que nos indignar. Nós não podemos tolerar e ver as coisas passando diante dos nossos olhos e falar, bom, eu estou empregado ainda, ninguém me tira daqui. Jesus nos deu, Ele deu à igreja as chaves do reino. As chaves do reino foi dada à sua igreja. E Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
igreja, inferno, meu irmão. É lugar de desgraça. Lugar de desgraça. A mentira, o roubo, a corrupção são consequências do pecado, obras do diabo. E a igreja tem que confrontá-las em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos aceitar, não podemos tolerar o mal. É por isso que a igreja, nós somos a igreja, precisamos despertar. Despertar. Porque o nosso papel é fundamental. A igreja, irmãos, é a esperança do mundo. Esperança do mundo. Eu recebi uma mensagem nesta semana de um irmão de uma outra igreja, nossa igreja. Ele esteve numa reunião de uma grande entidade cristã esta semana e ele me mandou, falando lá nessa entidade cristã que é da nossa igreja, que é o Mackenzie. Na reunião da direção do Mackenzie, grande universidade da nossa igreja, ele lendo, mandou a influência da igreja cristã no mundo. Como a igreja mudou os rumos do mundo, o protestantismo mudou os rumos do mundo, o protestantismo foi a principal influência para que houvesse países democráticos. Queridos irmãos, foram os missionários que levaram isso para os países. Eu conversava com os meus meninos essa semana do missionário John Peyton, que foi missionário nas Ilhas Híbridas, perto da Austrália. Quando esse homem chegou lá, outros missionários já haviam tentado, ele presbiteriano da Escócia, por volta de 1870. Esse homem vai para aquela ilha, era uma ilha onde todo o povo era canibal. Você já imaginou? Muitos missionários foram mortos e foram sacrificados aos ídolos daquele lugar e depois ingeridos, porque era a maneira deles sacrificarem aqueles deuses. O missionário John Peyton muitas vezes foi ameaçado de morte. Ele viu a sua esposa e a sua filhinha recém-nascida morrerem lá de malária. Ele as enterrou ali, muitas vezes clamando ao Senhor. Ele não desistiu, até que uma pessoa se converteu. Um daqueles canibais se converteu. E aquele canibal que se converteu começou a falar de Cristo para os outros da tribo. A tribo toda se converteu. Meus irmãos, o cristianismo, a palavra de Jesus muda a vida das pessoas, transforma a sociedade, transforma lugares, faz os homens gente melhor. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos orar pela nossa nação. E eu digo aos irmãos, sejamos humildes. Oremos, meus irmãos, busquemos a Deus, abandonemos o pecado. Qual é a nação que nós esperamos que os nossos filhos cresçam? Você pensa em ter filhos? É essa nação que você quer que o seu filho cresça? Ou você, como muitos outros, fala, filho, vai embora, estuda inglês e vai embora para o Canadá, vai embora. Por que essas motivações são como são? Porque gente séria viveu o Evangelho lá no passado. Eles só estão colhendo ainda bênçãos, mas estão se afastando de Deus também. Deus nos fez uma promessa. Faça isso. Seja humilde. Reconheça os seus pecados. Ore e busque. Abandone os seus pecados. E eu tenho uma palavra, uma promessa maravilhosa para vocês. Eu ouvirei. Eu perdoarei. Eu sararei a sua terra. Glórias a Deus. Eu penso que mesmo que não seja nos meus dias, mas como eu sonho com um país diferente dos meus filhos, e se não for nos dias deles, quem sabe eles continuem a luta e seja para os netos deles.
dizer: está tudo bem, porque a crise não me pegou. Tudo bem. Não está tudo bem. Como igreja, nós precisamos, como diziam os católicos no passado, batendo no peito, dizendo: meia culpa, minha máxima culpa, é minha culpa, é minha responsabilidade. Deus me colocou aqui para tapar brechas. Deus me colocou aqui para me colocar de joelhos diante dele e orar pela minha nação, pelo meu país, pelas autoridades desse país, até que ele ouça e ele mude para a glória dele, para a honra dele, e que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Queridos, Deus está aguardando você lá na sala. Deus está aguardando você lá no seu quarto, Ele está te esperando lá. Quem sabe, começa essa noite. Há uma cadeira vaga ali que está esperando você se sentar lá, para você orar diante de Deus, pelo seu país, pela sua gente. Isso que Deus desejou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Em testemunhar, Senhor meu Deus, a esta nação, clamando que o teu reino venha, Senhor. Que possamos fazer isso